Então, gente, para facilitar um pouquinho a questão dos cálculos, eu improvisei aqui nessa folha para ir mostrando um pouco dos conceitos básicos para vocês. Como a gente viu lá na teoria, a base da maioria dos cálculos de medicação vai ser a regra de 3. Então, a gente vai treinar fazer essa regra. Nessa primeira questão, a gente tem aqui uma prescrição de 2.500 unidades de heparina, porém, na unidade, eu tenho esse medicamento, apenas a apresentação, né? O frasco de 5.000 unidades por ml. Então, qual volume eu vou administrar, ou seja, qual volume eu vou aspirar para eu ter essas 2.500 unidades e fazer a administração conforme a prescrição. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou alinhar uma informação com a outra. Eu tenho 5.000 unidades em 1 ml. Ok. Eu quero saber, aqui na verdade a minha pergunta, né, a minha questão, em quantos ml eu vou ter 2.500 unidades. E a partir daí, eu já alinhei as minhas informações, eu vou cruzar esses dados. Eu vou fazer 500 já, 5.000x é igual a 2.500 vezes 1, é o mesmo 2.500. Daqui eu vou passar aquelas regras básicas de matemática, o que é letra para um lado, o que é número para outro. Então, esse x fica aqui, o 2.500 permanece aqui, e esse 5.000 vem aqui para baixo. E aí, eu vou dividir 2.500 por 500. Se vocês pegarem uma calculadora aí, vocês vão ver que essa divisão vai dar meio ml. Para quem tem um pouco de facilidade com matemática, bater o olho já sabe a resposta dessa questão. Se em 1 ml eu tenho 5.000 e eu quero aplicar 2.500, que é metade de 5.000, então vou aplicar metade de 1 ml, que seria meio ml. Nem preciso fazer esse cálculo todo aqui. A gente já faz de cabeça, tá? Agora a gente vai para essa segunda prescrição aqui. Então, eu tive uma prescrição de 500 miligramas. A outra coisa, sempre que eu estiver respondendo uma questão de cálculo, qualquer questão, na verdade, se for fazer uma prova de concurso, a gente vai marcando as principais informações, para vocês não se perderem. Então, eu tenho uma prescrição de 500 miligramas de amoxicilina suspensão via oral. Porém, a apresentação que eu tenho dessa amoxicilina na unidade é 200 miligramas em 5 ml. Qual o volume eu vou administrar? Aqui também eu consigo fazer esse cálculo de cabeça, só batendo o olho, mas eu vou fazer passo a passo para vocês. Então, eu tenho disponível 250 em 5 ml. Eu quero saber, o meu x aqui da questão, em quantos ml eu vou ter 500. Aí eu vou lá e cruzo de novo os dados. 250x, 500 vezes 5 dá 2.500, certo? Aí eu vou organizar minhas informações. Esse 250 vai vir para cá e o x vai ficar do outro lado. X é igual a 2.500 dividido para 250. 2.500 dividido para 250 são 10 ml. Essa é a minha resposta final. Como eu falei para vocês,
né? Como é que eu faço para calcular de cabeça? É muito fácil, é mais ou menos a mesma ideia da questão anterior. Se eu tenho 250 em 5 ml e eu quero o dobro, eu só faço o dobro de 5 ml, que são 10. É bem simples. Deixa eu subir aqui a folha. Então, a minha terceira, na verdade, terceira questão é sobre a penicilina cristalina. A penicilina, eu vou ter apresentações dela de 5.000 unidades e de 10.000 unidades. Eu mostrei isso lá na aula teórica. Quando eu tenho a de 5.000, eu vou diluir esse pó em 8 ml, porque o volume desses 5.000 já corresponde a 2. E no final dá 10 ml, na reconstituição final. A de 10.000 eu diluo para 6 ml, porque o volume dela, do pó, corresponde a 4 ml. 4 mais 6, vou chegar nos mesmos 10. Aí eu quero fazer, né, uma prescrição de 3.000. Beleza. O que eu vou fazer? Antes de calcular qualquer coisa, eu já fiz a minha reconstituição para 10 ml, então eu vou trabalhar com esses 10 ml. O que eu vou fazer? Para economizar, a gente pega a que está mais próxima de 3.000, que é a de 5. E vou reconstituir. Essa de 5.000, peguei o frasco, diluí para reconstituir em 8 ml e fiquei com 10 ml no total. Então, eu tenho 5.000 unidades em 10 ml. Como é que eu vou conseguir 3.000 para fazer a minha administração, conforme a prescrição? Mesma regra de 3. Eu quero saber quantos ml eu vou aspirar para ter 3.000. Cruzo as informações. 5.000x é igual a... Espera aí, rapidinho, tem um barulho aqui. Já, voltando. Eu tenho esses 5.000 para 10 e esses 3.000 aqui na meu X da questão. O que eu faço? Eu vou cortar aqui para facilitar a minha conta e vou multiplicar. Eu vou ter 5x, 5 vezes x, 3 vezes 10 é igual a 30. Aí eu organizo minhas informações de novo. Esse 5 vai vir aqui para baixo, aí vai ficar x igual a 30 dividido para 5. 30 dividido para 5 é igual a 6 ml, que é o que eu vou aspirar depois que eu pegar a ampola de 5.000 unidades, vou diluir para 8 e vou ter 10. Para eu conseguir aspirar os 3, eu vou aspirar 6 ml. Dentro de 6 ml desse líquido já reconstituído, eu vou ter 3.000 unidades da penicilina, certo? Agora a gente vai aqui para cálculo de gotejamento. Então, como vocês viram lá, a minha fórmula é volume em ml. Isso aqui é muito importante, a gente ter atenção para a grandeza que a gente está usando. É o volume vezes o T, que é o tempo, em horas, tempo vezes 3. Isso é para macrogotas. Para microgotas, eu só faço dividir o volume pelo tempo. Eu tiro os 3 aqui.
Eu faço V, divido pelo T. Ml e hora. Microgotas. Ah, professora, como é que eu vou saber se é micro, se é macro? Geralmente, a questão, quando ela quer a microgota, ela vai especificar. Calcule o gotejamento em microgotas. Se não tem especificado, é sempre em macro. Que o equipo de microgotas ele não é tão utilizado assim na prática. Então, voltando para a questão, eu tenho 1.260 ml de soro glicosado. Esse 5% aqui, ele não importa. Depois eu explico aqui um pouco mais desse 5%. Esses 1.260 ml, eu preciso infundir em 12 horas. Então, eu vou aplicar tudo na minha fórmula. O meu volume é 1.260, ele já está em ml. Vou colocar aqui de novo. E o meu tempo é 12 horas. Tempo em horas. 12 vezes 3. 1.260. 3 vezes 12 são 36. E aí eu vou dividir esses 1.200. Vou até pegar uma calculadora aqui para vocês. Espera aí. Então, aqui já estou com a calculadora. Lá na prova de concurso, vocês não vão ter essa calculadora. Mas, para facilitar essa divisão de números grandes, vocês podem utilizar. Então, como eu estava falando aqui na minha questão, eu tenho 1.260 ml para infundir em 12 horas. Já fiz o 3 vezes 12, que deu 36, e agora eu vou fazer a divisão. 1.260 dividido para 36. Que dá 35, igual a 35 gotas por minuto. Que aí eu vou, tá aqui, deixa eu focar de novo, que eu vou programar lá no meu equipe para infundir, tá certo? Ah, professora, para fazer esse cálculo em microgotas, como eu falei para vocês, na fórmula de microgotas eu tiro o 3 aqui do tempo. Eu só vou fazer volume sobre T. 1.260 dividido para 12. Deixa eu botar aqui a calculadora. 1.260 dividido para 12. Dá 105 microgotas por minuto. Esse aqui é o cálculo macro. Esse é o cálculo microgotas. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda página. Aqui eu tenho uma prescrição, a base da conta vai ser a mesma. A prescrição médica solicita administrar 1.500 ml de soro para ser infundido em 20 horas. Conforme a prescrição, o número de gotas por minuto será aproximadamente D. Aqui ele não especificou para mim que ele quer micro, então vou fazer o cálculo da macrogotas. Volume vezes o tempo, 3 vezes. Qual é o meu volume? 1.500 ml. O meu tempo é 20 horas. Tá a canetinha aqui pro lado. Vezes 3. 3 vezes 20 são 60. Aí a gente volta aqui para o nosso calculador. Vou colocar 1.500 dividido para 60. Vão dar 25 gotas por minuto. Para eu infundir esses 1.500 ml aí em 20 horas. Aí agora a gente vai aqui para a segunda questão da segunda página.
eu tenho uma prescrição de 500 ml para infundir em 8 horas. Quantas gotas será aí por minuto? Volto de novo a mesma forma. Volume dividido por tempo vezes 3. O meu volume é 500 ml e o meu tempo são 8 horas. 8 vezes 3 vai dar 24. Então, eu tenho 500 dividido para 24. Vai dar 20 e alguma coisa. 500 dividido para 24. 20,83. Quando o número aqui, eu tenho esse monte de número depois da vírgula, eu sempre vou arredondar. Se eu tenho esse primeiro número menor que 5, eu arredondo para menos. No caso, ficaria 20. Se eu tenho esse número aqui maior que 5, eu arredondo para cima, que no caso aqui é 21. Então, vão dar 21 gotas por minuto. E se fosse microgotas? O mesmo cálculo. Volume dividido pelo tempo somente. Então, eu vou ter 500 dividido para 8. 500 dividido para 8 dá 62,5. Aqui para vocês, 62,5. Eu arredondo. Aqui deu 5, então arredondo para 63 gotas por minuto. Esse é o microgotas. Já tá acabando. Então, bora lá para a nossa penúltima questão. Um paciente precisa receber cefazolina, 400 miligramas a cada horário. Porém, na unidade só existem frascos de 500 miligramas em 5 ml. Então, já arrumo aqui. 500 miligramas em 5 ml. Tendo em vista que essa medicação foi prescrita a cada 8 horas, que é esse horário aqui, vão ser 3 vezes ao dia. Quantos ml ele irá receber em cada horário e ao final do dia, ao final de 24 horas. Somando-se essas 3 doses aí, todas as doses, né, respectivamente, que no caso são 3 doses. Então, vamos lá. A minha dose é 400, só que eu só tenho a apresentação de 500. Aí, eu vou jogar a minha regra de 3. 500x é igual a 400 vezes 5, que dá 2.000. Aí, eu vou organizar. Esse 500 vem aqui para baixo. E eu vou ter x igual a 2.000 dividido para 500. 2.000 dividido para 500. Para facilitar, a gente pode cortar aqui. Corto 2, corto 2. Eu vou ter 20 dividido por 5, que vai a mesma coisa, que vai dar 4 ml. Então, para eu fazer 400 miligramas da cefazolina, eu vou ter que dar 4 ml para ele em cada horário, de 8 em 8 horas, que vão dar 3 doses em 24 horas. Geralmente, esses horários são padronizados. Vai ser uma dose 6 da manhã, uma dose 2 da tarde e uma dose 22 da noite. Em cada uma ele vai fazer 4 ml, 4 ml, 4 ml. Soma-se tudo, ele vai fazer 12 ml em 24 horas, certo? Então, a resposta é: primeira pergunta, quantos ml ele irá receber em cada horário? 4 ml. E ao final do dia, somando-se todas as doses, respectivamente, 12 ml. Então, 4 ml primeira parte, 12 ml
segunda parte da pergunta, tá bom? Essa aqui a gente consegue fazer também de cabeça, nem precisa esse cálculo todo. Se eu tenho 500 miligramas em 5 ml, eu vou ter 100 miligramas a cada ml. Se eu preciso de 400, para me chegar em 400 ml, eu aspiro 4. Já cheguei na primeira resposta. Se ela vai ser feita em 8 horas, dentro de 24 horas serão 3 doses. 3 vezes 4, 12. Morreu. Nem preciso fazer esse cálculo todo. Mas isso é questão de prática e de quem já tem uma base boa de matemática. Uma boa parte das pessoas que estão na enfermagem não tem essa base boa e sentem muita dificuldade de fazer cálculo de medicação. Aqui a última está repetida a questão. Agora que eu vi. Peraí. É isso mesmo. Eu repeti a última questão. Mas, com tudo que foi falado, já dá para vocês terem uma base de cálculo. Aí, o que eu queria falar desses 5% aqui. Quando aparece para vocês alguma medicação, por exemplo, soro glicosado a 5%, o que isso quer dizer? Que em 100 ml dessa solução, eu tenho 5 gramas de glicose. É isso que significa esses 5%. A mesma coisa a glicose 50%, que são as ampulhinhas de 10 ml. Ah, eu tenho 50 gramas em 10 ml. Não, é a mesma lógica. Eu vou ter 50 gramas em 100 ml dessa solução. Tá bom? Se eu tenho 100 ml, tenho 50 gramas em 100 ml dessa solução, como a ampola só é de 10 ml, eu vou ter apenas 5 gramas dentro de uma ampola, tá bom? Por isso que é 50%. Beleza? Então, fica aí um pouquinho da base para vocês. Vou tirar esse mouse aqui. Fica um pouquinho a base aí para vocês resolverem a atividade 9. A ideia é mesmo, é só a gente organizar, ter essa noção de organizar as informações que o texto da pergunta, da questão tá me dando, tá bom? Qualquer dúvida eu tô por aí e é isso, obrigada.